Quero então, nesse momento, cumprimentar a todos com a doce paz de nosso Senhor Jesus Cristo, fazendo uma pequena abertura do livro de Provérbios e Eclesiastes. Lá no capítulo 8, capítulo 9, vai falar que esse jovem que caminhou com sabedoria, buscando a sabedoria, o temer a Deus é resposta de sabedoria. O homem que alcança a sabedoria, ele teme a Deus. Então esse jovem que alcançou a sabedoria, que se deixou dominar pela sabedoria, virando as costas para os laços da mulher adúltera, ele venceu, ele chegou ao ponto de gozar com a mulher da sua mocidade. O seu prêmio é gozar com a mulher da sua mocidade. Então você vai ver que em tudo isso, a palavra de Deus vai dizer: ouve o conselho da tua mãe, ouve o conselho do teu pai, teme a Deus, e vai orientando ali toda uma pedagogia de como criar filho. Pai e mãe aconselhando, acompanhando, transmitindo sabedoria. Quando nós chegamos naquela passagem aonde a palavra de Deus diz: ensina o menino no caminho em que deve andar. Não é menina, é menino, porque ali está falando do palácio, está falando para a nobreza. E naquele tempo, só quem ocupava cargos políticos no meio da nobreza, nos palácios, eram os homens, eram os meninos. Então eles recebiam um preparo dos pais, deste sábio, para poder amadurecer. E essa palavra no caminho, a palavra hebraica é iará, que significa arremessar como uma flecha, direto para o alvo, ensinando o menino no caminho que ele devia andar para se tornar um ministro de Estado, um rei, coisa desse tipo. Era essa a finalidade. Então, às vezes eu aplico, vai se fazer uma apresentação de uma criança e a criança é uma menina. Aí eu leio esse texto. Mas esse texto não se encaixa, porque esse texto não é para mulher. Aí ensina a criança, não, negativo. O texto bíblico não diz criança, diz ensina o menino no caminho que deve andar. Então ele só serve para homem. Para eu aplicar hoje, tem que aplicar no menino homem. O ministério, ele é masculino. Você não vai encontrar respaldo bíblico para o ministério da pastora. Mas ensina o menino no caminho para que ele se torne um ministro e venha ser um pastor para pastorear o rebanho de Cristo. Então naquela época já tinha uma direção. Muita gente costuma dizer que Deus é um Deus machista. Quando eu digo que Deus é um Deus machista, eu estou me levantando contra Deus. Estou me levantando contra Deus. Porque foi Deus quem determinou assim no começo. Se Deus determinou que o ministério deveria ser exercido por homem e que a mulher seria sempre uma ajudadora, ela estaria envolvida, mas seria sempre uma ajudadora. Então, se eu disser que Deus é um Deus machista, eu estou me levantando contra ele. Cadê a sabedoria? Cadê a prudência? Cadê o respeito? Cadê o temor a Deus? Então, jamais um homem sábio vai dizer que como Deus não escolheu as mulheres para serem pastoras, é um Deus machista. Estaria eu me levantando contra o próprio Deus. E não haveria então prudência nenhuma em mim. Então, o que eu acho fantástico em tudo isso é que quando a gente abre a Bíblia no livro de Provérbios e começamos a ler versículo por versículo, desde o capítulo 1, nós vamos vendo uma evolução e sempre as orientações. Sempre as orientações. Uma coisa que nos atrapalhamos muito na interpretação, eu mesmo já até preguei errado, que
no livro de Provérbios, ele vai dizer que aqueles que de madrugada me buscam, me acham. Quando Deus colocou a sabedoria à disposição de todo homem para que não fosse tolo, a sabedoria diz: buscar-me-eis pelas madrugadas, buscar-me-eis em todos os momentos da tua vida. Tu me buscarás e adquirirás sabedoria e prudência e maturidade. Então a sabedoria está dizendo ali: se você me buscar sem cessar, se você me buscar pelas madrugadas, insistentemente me buscar, então você vai me achar. E não é Deus que está falando ali, é a sabedoria que está falando. Sabedoria falando com o homem. É aquela sabedoria que foi tipificada lá atrás, que foi personificada numa mulher. E aí ela diz: olha, eu estou personificada numa mulher, então você se apaixone por mim. Me ame, que você não vai ser tolo. Deus nos abençoe em Cristo Jesus.